Banco Central americano já avisou, vai acelerar a alta das taxas de juros nos Estados Unidos. Isso aqui afeta frontalmente, diretamente, a Bolsa de Valores, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, o que pode acontecer com as ações americanas a partir de agora? O que pode acontecer com as ações aqui no Brasil a partir de agora? Quais os perigos, quais os riscos? Isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 19º episódio do nosso quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores, que é uma série de vídeos onde eu pego situações específicas, inusitadas, mudanças de discurso, mudanças de postura, situações que estão gerando muita confusão, tá dando muito burburinho, que você não sabe exatamente o que fazer, e eu pego e destrincho e te mostro a realidade dos fatos, para você entender com profundidade essa situação, para que você não perca dinheiro à toa, como 95% das pessoas que investem o seu dinheiro na bolsa. Então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui o que é que está acontecendo. Então, basicamente, no dia 21 de abril, o Fed, o Banco Central americano, na verdade, na figura do seu presidente, o Jerome Powell, ele disse o quê? Que está na mesa um aumento de 0,5% na taxa de juros dos Estados Unidos na reunião agora de maio. Tem uma reunião em maio, depois a próxima em julho, depois a próxima em setembro. E basicamente o que se tem em mente a partir de agora, até esse momento, na verdade, era um discurso de que ia subir 0,25% a cada reunião na taxa de juros americana. Agora o discurso mudou. O discurso agora vai aumentar na próxima reunião 0,5%. Mas eu tô quase cansado, eu não canso nunca, mas eu tô quase cansado de dizer para vocês o seguinte: o Banco Central ele nunca chega em nenhum país com uma má notícia logo de cara, dizendo assim, ó, a partir de agora vai aumentar 0,5% para cima. Não, na próxima reunião pode ser que aumente 0,5%. Isso é um recado do Banco Central dizendo o quê? Vai aumentar pelo menos 0,5% a cada reunião a partir de agora. Você pode ver, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o histórico da nossa taxa de juros aqui no Brasil, do aumento dela desde que estava 2%, desde o início de 2021. O que você consegue ver? Ó? Taxa de juros, nossa taxa Selic no Brasil estava 2%, e aí começou a alta com altas de 0,75%. Isso aconteceu na primeira vez, depois aumentou 0,75% de novo, depois 0,75% de novo, depois aumentou, acelerou o ritmo para 1%. Aqui, ó, subiu 1% dessa reunião para essa, depois mais 1%, depois aumentou 1,5%, depois 1,5% de novo, 1,5% de novo, depois calmou o ritmo para 1%. Então, quando o Banco Central ele diz assim, ó, na próxima pode ser que aconteça tal coisa, o que ele está dizendo? É um aviso calmo, paulatino, que ele está dando para o mercado, ó, não se assustem, mas vai acontecer isso a partir de agora, pelo menos. Fruto disso, o que acontece? O mercado já espera uma sequência de altas de 0,5 ponto percentual, que é 0,5%, a cada reunião. E com isso, no meio do ano, a gente já vai chegar no nível de taxa de juros americana que, em janeiro, basicamente era o que o mercado esperava para o fim do ano. E por que isso tem tudo a ver com Bolsa de Valores? Basicamente, como que funciona a taxa de juros de um país, tá? Tanto a taxa Selic aqui no Brasil, quanto a taxa de juros americana, que é a Fed Funds Rate, basicamente, ela é a taxa de juros mãe da economia. Então, quando a taxa de juros de um país sobe, a taxa de juros dos empréstimos, dos financiamentos, de todo tipo de transação de crédito, de concessão de crédito, de empréstimo, etc. e tal, tudo isso é alterado para cima. Quando a taxa de juros cai, significa que o Banco Central está dizendo, ó, vamos reduzir as taxas de juros, porque agora é um momento propício para a gente estimular a economia. Quando a taxa de juros sobe, basicamente é o Banco Central avisando, ó, precisamos contrair a economia. Por que isso está acontecendo nos Estados Unidos? Porque a inflação está mais de 4 vezes acima da meta. Uma situação, se a gente for traçar uma correlação aqui com o Brasil, pior que a situação brasileira, que aqui a gente está um pouco mais de 3 vezes acima da meta, lá está mais de 4 vezes acima da meta, tá? Ultrapassando aí os 8,5% nos últimos 12 meses de inflação. Então o que acontece? Aumentou a taxa de juros, fica mais caro para as pessoas pegarem empréstimo, para as pessoas fazerem financiamento, fazerem compras via financiamento, para pegar qualquer tipo de crédito. Com isso, as pessoas acabam comprando menos. As pessoas comprando menos faz com que as empresas que estavam acostumadas com o ritmo de crescimento de vendas parem de investir na própria empresa. Por quê? Vão parar de contratar pessoas, vão parar de investir para aumentar a produção, porque não precisa mais aumentar a produção. As pessoas estão comprando menos. Então, o empresário ele vê, poxa, eu já contratei gente para aumentar a produção. Será que eu não contratei demais? Ele começa a refletir, tem que começar a demitir. A taxa de juros tem uma ligação direta com o desemprego. E o desemprego faz com que, um aumento no índice de desemprego, faz com que as pessoas tenham menos gente com dinheiro no bolso. Menos gente com dinheiro no bolso, diminui ainda mais o consumo. Diminui ainda mais o consumo, as empresas produzem ainda menos. As empresas produzindo ainda menos faz com que
elas demitem mais pessoas e entra um ciclo, uma espiral negativa. E com isso, todo esse cenário faz acontecer o quê? Se as empresas vendem menos, elas lucram menos. Se as empresas lucram menos, o preço das ações cai. Simples. A única correlação que a gente encontra, que leva o preço de uma ação para cima ou para baixo, é o lucro da empresa no longo prazo. Se o lucro sobe, o preço sobe. Se o lucro cai, o preço cai. Se taxa de juros está subindo, o que acontece? Empresas pagam mais juros pelas suas dívidas. A maioria das empresas tem dívidas atreladas à taxa de juros do seu país, pelo menos uma parte. Vão pagar mais juros pela dívida, vão vender menos, vão lucrar ainda menos. Muitas dão prejuízo, algumas vão à falência, algumas são compradas, mas se instaura um momento de caos para as ações. Por quê? Natural que elas se desvalorizem. Então, por isso que um momento de alta na taxa de juros é tão prejudicial para o investimento em ações. E nos Estados Unidos esse negócio está começando, diferentemente inclusive aqui do Brasil, tá? Porque aqui no Brasil a gente está mais perto do fim do que do começo. A gente já aumentou a nossa taxa de juros, já multiplicou ela por 6 vezes. Nos Estados Unidos esse negócio está começando a acontecer. Recém subiu de 0, na verdade lá é uma banda, não é um valor fixo. Aqui no Brasil é tanto por cento ao ano. Lá é uma banda que antigamente era de 0 a 0,25, depois passou para 0,25 a 0,5 e agora deve subir para 1 até 1,25 e assim por diante. Certo? Ou melhor, para 0,75 a 1 e aí vai subindo de 0,5 em 0,5 e a cada aumento é como se fosse uma trava, um pedaço de ferro, um pedaço de madeira que você coloca numa engrenagem chamada economia. Você vai travando a economia aos poucos. Mas seria tranquilo se só aumentasse a taxa de juros, se parasse por aí, não tivesse nenhum outro agravante, mas tem um outro agravante que é ainda mais importante você ter em mente. Que outro agravante é esse? Ata da última reunião do FONC. O FONC é o equivalente ao Copom aqui no Brasil, Comitê de Política Monetária, que basicamente é o comitê que define qual é a taxa de juros para os próximos 45 dias. Tá? Então, a ata da última reunião do FONC deve detalhar a redução rápida do balanço do Fed. E detalhou. Aqui a gente vê basicamente o que é que foi dito. Então, olha só, o Banco Central continuará, isso aqui é o que estava na ata, tá? O Banco Central continuará apertando a política monetária metodicamente, estou falando em financeiro, já vou traduzir para português isso aqui, tá? Por meio de uma série de elevações na taxa de juros e começando a reduzir o balanço em ritmo acelerado já em nossa reunião de maio, que vai acontecer em maio agora. Disse a diretora e indicada vice-chair do Fed, esta moça, que eu não me animo a falar o nome dela, que eu com certeza vou errar a pronúncia, na terça-feira. Referindo-se ao período de 2017 a 2019, quando o Banco Central levou um ano para atingir um ritmo de 50 bilhões de dólares em reduções mensais, Brainard afirmou: espero que o balanço patrimonial encolha consideravelmente mais rápido dessa vez. Vinícius, não entendi absolutamente nada do que você está falando. Deixa eu te explicar então. Olha só. Talvez você saiba, talvez não. Talvez já tenha te mostrado alguma vez esse gráfico, talvez não. Mas basicamente aqui você vê o balanço de ativos do Fed, do Banco Central Americano. O que é isso? Basicamente é o volume, estou num site governamental, tá? Basicamente é o volume de dinheiro que o Banco Central Americano injetou na economia com o passar do tempo. A gente pode ver que antes da crise de 2008, chegou ali um patamar de 900 bilhões de dólares injetados artificialmente na economia. Talvez você saiba, talvez não. Desde 1971, o dinheiro não tem mais lastro. Até 71 a gente tinha o padrão dólar-ouro. Então a quantidade de dólar que existia em circulação era equivalente à quantidade de ouro existente e as outras moedas adotavam esse mesmo padrão, esse mesmo lastro. Em 71, com uma manobrinha econômica e política, o ex-presidente americano, ele cortou temporariamente o padrão dólar-ouro e esse temporariamente completou 50 anos no ano passado e até hoje esse temporário está sendo bastante permanente. Que nem a inflação era temporária lá 2 anos atrás, segundo o Banco Central americano. Mas o que acontece? Estourou a bolha do subprime, a bolha imobiliária americana aqui e para os Estados Unidos não entrarem numa grande crise, eles injetaram, foi a primeira experiência, eles injetaram mais de $1 trilhão artificialmente na economia. E para a economia americana não entrar em crise, eles continuaram ano após ano injetando, até que em 2014 se chegou ali a um patamar de $4,5 trilhões injetados na economia americana.
que é injetado? Eles pegavam, poxa, que empresa que vai quebrar? Empresa lá, tem muitos funcionários, não vamos deixar ela quebrar. Vamos pegar o Banco Central americano e vamos comprar as dívidas daquela empresa. Na prática, vamos fazer um empréstimo para aquela empresa a juro minúsculo, baixo, só para ela não quebrar, o país não entrar em crise, depois a gente vê como é que se vira. Isso aqui é uma bolha inflando com o passar do tempo. Tá? E aí o que aconteceu? Eles fizeram isso com várias empresas para a economia não entrar em crise, mas cada vez eles se colocam numa bolha maior e isso pode estourar dentro de algum tempo. Mas eles foram injetando dinheiro da economia, eles tentaram aqui a partir de 2018 desinflar essa bolha, né? É igual um balão, você pega um balão no aniversário, você infla e depois você tem duas coisas que você pode fazer. Se você inflar demais, ele estoura. E se estoura, é o estouro de uma bolha, como aconteceu em 2000, bolha da internet, como aconteceu em 2008, a bolha imobiliária americana, o que pode acontecer daqui a pouco, não sabemos. Mas outra coisa que você pode fazer é desinflar aquela bolha, desinflar aquele balão. E eles tentaram fazer isso, só que eles fizeram isso por um pouco mais de um ano, quase 2 anos. Em setembro de 2019, os indicadores econômicos mostravam que os Estados Unidos estava entrando numa recessão. Então, rapidamente, e nesse momento, eles estavam subindo a taxa de juros. Eles subiram a taxa de juros até mais ou menos esse patamar de 2,5%, que é já o esperado agora para julho, para setembro. E a economia estava mostrando sinais de que ia entrar em recessão e entrar em crise. Eles reduziram rapidamente os juros para zero de novo, que é o mesmo patamar que estava agora antes de começar as altas das taxas de juros americanas. E voltaram a colocar dinheiro na economia, injetar artificialmente. Aí veio a semana do álcool gel e basicamente eles injetaram só aqui 3 trilhões no intervalo de algumas poucas semanas de dólares. E depois continuaram o ritmo de injeção de 120 bilhões de dólares por mês, sendo que hoje a gente está no patamar de praticamente 9 trilhões de dólares injetados na economia. Então, o que é essa redução de estímulo aqui que eu te mostrei agora? Referindo-se ao período de 2017 a 2019. O que aconteceu nesse período de 2017 a 2019? Aqui, esse período em que eles tentaram desinflar a bolha. Quando o Banco Central levou 1 ano para atingir o ritmo de 50 bilhões de dólares em reduções mensais. Então, aqui eles estavam retirando da economia, diferentemente do que aconteceu em 2020 para frente, que foi uma injeção de 120 bilhões, aqui eles estavam tirando 50 bilhões por mês. E aqui que vem o ponto importante, tá? O que foi dito? Espero que o balanço patrimonial encolha consideravelmente mais rápido que 50 bilhões de dólares em reduções mensais. Então, se estima, assim, mais ou menos, que o Banco Central queira tirar desses 9 trilhões injetados na economia 1 trilhão de dólares por ano. Um ritmo mais rápido de aumento da taxa de juros que aconteceu entre 2017 e 2019 e um ritmo mais rápido de retirada desse dinheiro injetado, retirada de estímulos à economia. Lá, entre 2017 e 2019, quase fez o país entrar em crise. Hoje, a situação de endividamento está, 2 vezes pior. Aqui estava 4,5 trilhões injetados, agora está 9. E os Estados Unidos está planejando fazer o quê? Ser ainda mais duro no mesmo processo que quase levou eles a uma recessão, a uma crise. Tanto que você pode ver aqui no gráfico que mostra as ações americanas, você vê aqui, que a gente teve uma queda forte aqui, entre 2018 e 2019, por conta do medo de que a economia pudesse entrar em crise, caiu 20% em média as ações nos Estados Unidos, depois acabou recuperando. Mas esse é um agravante, tá? Depois eu quero te mostrar 2022 aqui. Esse é um agravante que, além da taxa de juros estar subindo, o Banco Central ele já projeta retirar esse estímulo à economia em um ritmo mais forte do que ele já fez uma vez. Porque isso aqui é tudo um experimento que eles fizeram desde 2008, que deu certo até agora. Foram inflando a bolha e agora querem desinflar. Será que vai estourar? Será que desinflar? Isso é um grande problema, que a gente não sabe a resposta. É a primeira vez que isso acontece no mundo. Então, pode estourar uma bolha. Eu aviso aqui, isso faz bastante tempo. Vinícius, mas como que pode estourar? Na verdade já está estourando. Se a gente for parar para olhar aqui, o que eu estou te mostrando? Estou te mostrando o índice S&P 500, tá? Que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações americanas. É o índice que melhor calcula. Ele pega 500 empresas, as empresas de maior representatividade nos Estados Unidos, e ele faz uma média ponderada, certo? Ele pega o volume de negociação das ações, ele pega o tamanho das empresas, faz uma média de forma que fique o mais igualitário possível e vê quanto que está valorizando ou desvalorizando com o passar do tempo. Se a linha está indo para baixo,
as ações em média estão desvalorizando. Essa linha está indo para cima, as ações em média estão valorizando. E o que a gente já vê? Que nesse ano, até ali o meio de março, a gente viu as ações em dólar, tá? Caindo 13%. Depois voltaram a subir um pouco. A economia americana parece, poxa, não vai ser tão ruim quanto era esperado. Mas agora volta a cair forte, a gente está com uma queda já de praticamente 11% no ano. Mas, e por que está caindo desde o início do ano? Só para você entender. Agora, com esse discurso aqui, ó, a gente vê uma grande queda, assim, em poucos dias das ações americanas. Mas isso está acontecendo desde o início do ano porque lá em novembro, o Banco Central americano já falava, ó, a gente vai aumentar a taxa de juros, a gente vai retirar estímulo. E quando o investidor ele vê essas informações, ele já sabe, vai dar ruim. No mínimo, pode ser que não estoure, mas no mínimo o cenário vai ficar ruim para as empresas, vão passar a lucrar menos, os empréstimos vão ficar mais caros, o consumo vai cair, vai dar problema. Então eles já começam a vender ações e os preços das ações caem. Mas isso aqui pode ser só o começo de uma queda, tá? E quando a gente olha a média, a gente vê que, poxa, tá caindo 11%, isso não é muito não. Isso aqui pode ser só o começo. Mas a gente vê o quê? Várias ações caindo mais. Vamos pegar a Amazon, tá caindo 15% no mesmo período. Vamos pegar a Netflix, poxa, tá caindo 63% no mesmo período. Inclusive divulguei ontem um vídeo sobre essa queda da Netflix, mas antes essa queda já estava caindo o quê? Mais de 40%. Nvidia tá caindo 35% nesse período. Facebook tá caindo 45% nesse período. Google tá caindo 17% nesse período. Então a gente vê várias ações caindo mais e as outras ações podem acompanhar isso aqui com o passar do tempo. Então, na verdade, assim, não é o que pode acontecer com as ações americanas. Já está acontecendo e pode abrir uma grande janela de oportunidade daqui a pouco, mas isso aqui pode ser só o começo, porque é normal que as ações vão caindo à medida que a taxa de juros vai subindo. É o histórico que a gente vê, a gente olha para trás e consegue ver isso claramente em qualquer canto do mundo. Então, como tem várias altas projetadas para a taxa de juros americana, as ações devem cair muito mais, o cenário deve piorar muito antes de melhorar. E o que pode acontecer, Vinícius, com as ações aqui no Brasil? Poxa, já está acontecendo. Poxa, Vinícius, mas as ações estão subindo no ano. Como assim você está dizendo que está acontecendo? Olha só, vamos separar aqui esse gráfico em duas partes. Aqui, na linha azul, você vê as ações americanas desde o início de 2022. Tá? Na linha verde, você vê as ações brasileiras por meio do índice Bovespa desde o início de 2022. O que a gente percebe? Que as ações se comportaram de forma oposta até o meio de março. Até o meio de março, a gente viu as ações brasileiras subindo, viu as ações americanas caindo, certo? A partir dali, elas estão se comportando da mesma forma. A partir do momento onde começou a se levar em consideração justamente toda essa aceleração no aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, tudo isso, parece que aqui no início do ano a gente fez um ajuste de contas. Poxa, as ações brasileiras estavam muito defasadas, vamos comprar um pouco. Essa era a visão do investidor estrangeiro. Comprou? Bom, a partir de agora o negócio está se comportando da mesma forma. Você pode ver, da mesma forma. Então, o cenário de aumento de taxa de juros lá fora é ruim tanto para as ações americanas quanto para as ações brasileiras. Por que é ruim para as ações brasileiras? Porque as economias subdesenvolvidas, que têm relação comercial com as maiores economias do mundo, se elas entram em crise, o que acontece? Os investidores estrangeiros pensam, poxa, se eu ficar investindo nas ações americanas, eu vou me ferrar, vou perder dinheiro. Se eu investir em economias subdesenvolvidas, elas são muito mais frágeis, muito mais voláteis. Então, eu, investidor estrangeiro, que não tenho como me proteger, não tenho como ter uma anteação em relação às ações brasileiras, vou deixar de investir em ações brasileiras. E é por isso que a gente vê uma forte queda aqui nos últimos, desde o início de abril, nas ações brasileiras também. Porque é um investidor estrangeiro que tem a metade de todo o dinheiro investido nas ações aqui no Brasil, pensando, poxa, o cenário pode azedar por aqui também. Por mais que o Brasil esteja no estágio mais avançado em relação à taxa de juros, já subiu bastante, daqui a pouco, daqui a alguns semestres, vai começar a cair, ele pensa, isso pode piorar muito antes de melhorar. Então as ações podem continuar caindo tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Por isso que é importante uma coisa, você que já conhece a minha metodologia, o método investidor sempre em alta, que faz você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, não adianta você investir em ações brasileiras e ações americanas. Pega, por exemplo, aqui esse período de tempo, está acontecendo a mesma coisa com as ações dos dois países. Claro que é a curto prazo, mas estou só te mostrando uma relação. Por quê? Em momentos de crise em economias desenvolvidas e em momentos de crise internacionais, ações no mundo inteiro caem juntas. É por isso que você precisa de anteações. E existe a anteação mais apropriada para
você se proteger das quedas das ações americanas, certo? E existem as anti-ações apropriadas para você se proteger das quedas das ações brasileiras. Combinando isso da forma certa, na medida correta, você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tanto no Brasil quanto no exterior, e ter uma rentabilidade muito maior no longo prazo, certo? Mas basicamente, o que a gente vê, tá? Que eu quero te mostrar, já está acontecendo esse processo de queda, tá? Pode ser só o começo, pode ir muito mais além. Só que tem um cara chamado dólar que está voando, que está saltando. Ó, isso aqui é uma informação de ontem, 22 de abril. O dólar salta 4% e volta para 4,80 com sinais mais duros do Fed no foco. Há quantas semanas, você que me acompanha por aqui há mais tempo, eu estou avisando que dólar abaixo dos R$5 é uma pechincha, é quase de graça, é uma grande oportunidade. Eu estou enchendo o carrinho, não sei você, não estou recomendando que você faça isso, tá? Eu recomendo que você estude, tenha conhecimento e aí você age. Mas dólar abaixo de R$5, nossa senhora, é um presente, não vou dizer que é um presente de Deus, porque eu vou estar menosprezando os presentes de Deus. Mas é um grande presente, uma grande oportunidade. Por quê? Pensa comigo. Deixa eu voltar para a minha tela. Quando aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos, o que acontece? Diminui o diferencial de juros entre a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros nos Estados Unidos. No curto prazo, o que pode fazer o dólar cair aqui no Brasil? O chamado diferencial de juros, o chamado carry trade, que basicamente é uma medida especulativa que dura muito pouco tempo, que não é um fundamento de fato, que não... Na minha visão, não denota confiabilidade para você seguir fazendo isso, que basicamente é a diferença de juros. Poxa, eu estou vendo nos Estados Unidos a taxa de juros está 0. No Brasil está 10%, por exemplo. Então o investidor estrangeiro ele pode pensar, poxa, eu vou pegar um empréstimo nos Estados Unidos e vou investir no Brasil, eu ganho esses 10% de diferença. Qual é o risco dele? A desvalorização da moeda. Ele pode se ferrar, pode se dar muito mal. Por isso que isso não é tão estrutural, isso é mais especulativo, é questão de semanas, de poucos meses. E aí depois tudo volta para sua trajetória normal de longo prazo. Mas quando os Estados Unidos chega e fala assim, ó, a taxa de juros vai subir mais que o esperado. Nós vamos tirar $1 trilhão, ou pelo menos mais de 600 bilhões de dólares por ano que a gente injetou na economia. Todo aquele dinheiro farto que tinha para as empresas não quebrarem vai acabar. Empresas vão quebrar, pessoas vão ficar demitidas. Taxa de juros vai subir, o negócio pode azedar. Taxa de juros subindo por lá, se o investidor estrangeiro quiser pegar empréstimo lá a taxa 0, ele não vai conseguir. Porque a taxa de juros vai subindo e os bancos americanos não vão ser bobos de emprestar a juros 0 sabendo que a taxa de juros vai subir. Eles vão fazer empréstimos com uma certa correção ali, pelo menos em sua grande maioria. E aí, a taxa de juros aqui no Brasil daqui a pouco começa a cair. Porque a gente já está num estágio bem avançado. Então, o investidor estrangeiro começa a pensar, vai subir o meu custo lá fora de pegar um empréstimo para fazer o tal do carry trade e vai diminuir a taxa de juros no Brasil nos próximos 1, 2 anos. Eu é que não vou mais fazer isso. Então, ele para de injetar, não só para de colocar dólares aqui no Brasil, como ele começa a tirar dólares aqui do Brasil. Por quê? Porque ele vê que não vai ficar mais tão rentável investir aqui, por exemplo, na renda fixa. As ações aqui podem se desvalorizar muito. Por quê? Por conta do cenário externo. As ações nos Estados Unidos podem se desvalorizar muito por conta do cenário local lá. Com isso, ele tira dólares daqui e, diferentemente do que muitas pessoas pensam, o dólar não cai, o dólar sobe, o dólar voa. O dólar não se valoriza em relação ao real se a economia americana vai bem. Não tem nada a ver. A economia americana pode estar em ampla crise, a maior crise da história. E o dólar está subindo por aqui. O que determina a alta ou a queda do dólar? Fluxo cambial. O que é isso, Cris? Em português, é entrada ou saída de dólares aqui do nosso país. Saiu o dólar está mais escasso, dólar sobe. O que aconteceu, por exemplo, no dia 22 de abril, que o dólar subiu mais de 4%, chegando nos 4,80. Se entra dólares aqui no Brasil, o dólar cai. Então, é o fluxo de dinheiro, não é a saúde da economia americana. Isso tem uma influência indireta? Sim, pode ter. Não necessariamente, mas pode ter. Agora, o que determina a entrada e saída de dólares. Então, se tiver uma crise nos Estados Unidos, o dólar vai voar, vai explodir, ações americanas podem cair. Se você tiver com a sua Magari Internacional montada, a estrutura para você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior, tudo certo. Zero estresse as ações caírem. Você vai conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, independente disso. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Mas eu estou fazendo esse vídeo para te mostrar. O cenário pode ficar duro. Principalmente para você que está me assistindo, que investe só em ações. E você acha que isso é tudo. Vou investir só em ações, vou colecionando, ser o colecionador. É tipo aquela pessoa que coleciona tazo, coleciona mini crack. Acho que ninguém mais faz isso hoje, mas se alguém fizer, manda aí nos comentários só para eu saber.
Mas você precisa de anti-ações. Isso mais do que te proteger vai fazer você lucrar, inclusive, durante as quedas e ter um resultado muito melhor no longo prazo, tá? Então, olha só. O investidor estrangeiro pode ir embora. Dólar é excepcional nessa situação. Tá muito barato, abaixo de R$5 na minha concepção. Você decide se você investe ou não. Eu estou enchendo o carrinho de dólar. Ações americanas podem cair, ações brasileiras podem se desvalorizar bastante. Dólar, num cenário em que a economia americana entra em crise, explode. E uma outra anti-ação, o ouro também explode. Por quê? O investidor estrangeiro olha para tudo que é lado. Poxa, não vale mais a pena investir na renda fixa no Brasil, porque o diferencial de juros está minúsculo. Não vale mais a pena investir em ações em nenhum canto, por quê? Economias desenvolvidas estão entrando em crise. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Ele corre para reserva de valor. Reserva de valor principal, ouro. Você pode olhar todas as crises internacionais, o ouro explode. Com histórico de 5 mil anos, não é com histórico de 10 anos não, cheguei a bater aqui no meu microfone, não é com histórico de 10 anos não, o histórico de 5 mil anos, o investimento mais antigo do mundo, ele corre para metais preciosos, sendo a principal representação o ouro. Por isso que o ouro é uma anti-ação que faz parte da metodologia, que faz a gente lucrar nas altas quedas da bolsa. Por isso que em 2020, meus alunos, meus mentorados ganharam muito dinheiro, como eu mostro para vocês, pode ver, você pode entrar no meu Instagram, você pode ver, enquanto todo mundo sofrendo, preocupado, nervoso, meus alunos, meus mentorados estavam voando, estavam ganhando dinheiro normalmente, gente. Olha só, você entra aqui no meu Instagram e você clica aqui, ó. Deixa eu ver. Alunos Pisa, aqui, ó, numa bolinha verde. Você vai encontrar diversos resultados. Olha a quantidade de bolinhas que tem aqui. Fica difícil de ver, né? Mas a quantidade de resultado que você vê, inclusive em 2020. Por quê? Porque as pessoas estavam investindo em ações e anti-ações da forma certa, na medida correta. Quando você monta essa estrutura, poxa, pode vir crise no Brasil, Estados Unidos, crise internacional, você vai estar lucrando nas altas e nas quedas da bolsa de forma inevitável. Se você investe só em ações, seja aqui no Brasil, seja no exterior, você corre um risco gigantesco de ficar com seu dinheiro desvalorizando por muito tempo. Vinícius, isso não acontece lá fora. Vinícius, isso não acontece com as ações americanas, porque tudo nos Estados Unidos é bom. Porque, meu Deus, olha só, um gráfico que eu vou te mostrar, para que você nunca mais esqueça. Quem investiu em ações em 2002, olha só, ficou sofrendo até 2013 para voltar para o 0 a 0. Investiu em 2000, viu seu dinheiro desvalorizando, 46%, depois valorizou. Isso aqui está tudo contando dividendo já, viu? Tudo contando dividendo já. Depois valorizou, teve uma altinha de 4%, depois desabou de novo, depois só foi voltar para o mesmo patamar 13 anos depois. 13 anos empacado. Então não fica pensando, poxa, as melhores empresas do mundo, nunca vai cair. Árvores não crescem até o céu. Crises são naturais e necessárias, fazem parte do capitalismo. Quem vai ser você na próxima crise? Uma pessoa que vai estar lucrando nas altas quedas da bolsa? Ou uma pessoa que vai estar pé da vida, preocupada, me mandando pergunta no direct, Vinícius, o que eu faço? Pelo amor de Deus, estou perdendo 30% do meu dinheiro. A escolha é sua. Estou te mostrando aqui que o cenário está cada vez engrossando mais. Você precisa se preparar. Porque pode vir aí, pode ser que não, pode ser que a bolha desinfle, o Banco Central americano consiga fazer isso, é o que eu espero. Humanamente é muito melhor, muito menos gente desempregada, etc e tal, mas pode ser que essa bolha de crédito estoure. Se você vai montar sua Magali Internacional, vai investir no exterior, seguindo a metodologia, zero estresse. Agora, se você for investir tanto em ações aqui no Brasil quanto lá fora, ignorando isso, eu não considero uma boa escolha. Certo, gente? Então, ó, te mostrei que essa postura realmente muda jogo, você tem que se preparar, não pode deixar isso passar. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo em curtir, gostei, coraçãozinho. Me siga no Instagram, @marinovinicius. Se inscreva no meu canal no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube agora, tem um botão aqui embaixo, o botão vermelho, clica nele, clica no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.